poderoso nunca falhará. As pessoas chegam hoje com qualquer tipo de oração. E é o que o irmão Ricardo tentou ministrar ontem, dizendo que nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Mas a grande questão é que ninguém quer ler a Bíblia. Então como é que a gente vai orar segundo a vontade de Deus? Quem dera fôssemos como um computador e a gente pegasse um HD e colocasse aqui um chip, e aí pronto, agora todo mundo já sabe a vontade de Deus. Meu filho, a própria Bíblia revela como você conhece a vontade de Deus. Você medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Enquanto que vocês, ou eu, estivermos com espíritos preguiçosos, onde achamos muito melhor ficar olhando e contando os carros, se são vermelho ou azul, em vez de ler a Bíblia, não acho que você vai conhecer a vontade de Deus. E até aí tem problema, né? Para a maioria, eu creio, tem problema. Então eu não conheço a vontade de Deus, estou tranquilo, estou até melhor, porque eu ouvi dizer que a pessoa nunca lê a Bíblia. Então assim, eu ouvi dizer um tal do negócio aí, que quem sabe menos sofre menos. Então eu não quero saber mais, porque eu quero continuar sofrendo pouca chibatada. Então não é esse o contexto. Normalmente quem sabe mais sofre menos. Porque quem sabe mais, obedece mais. E quem obedece mais, sofre menos. E é nesse contexto que nós tomamos como ponto de início essa passagem desse salmo, que muitas vezes é esquecido por algumas pessoas. E como eu disse para vocês, foi o ponto de início, porque eu quero que vocês retornem agora para um dos primeiros livros da Bíblia, o livro de Números, no capítulo 11. E nós vamos entender o que o salmista está dizendo aqui acerca exatamente disso. O que é que ele quer dizer? Deu-lhes o que pediu, mas fez definhar a sua alma. Muitas vezes nós lemos esse versículo e achamos que ele está falando de uma coisa abstrata, né, meu filho? O que será que é isso? É um negócio aí, ó. O pessoal pediu, aí ele deu um negócio aí, e aí o negócio empenou para o lado deles. E não é isso. Isso daqui é uma coisa que efetivamente aconteceu com o povo de Deus. E como está escrito lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que as coisas que aconteceram com os antigos aconteceram para nos deixar um exemplo, para que a gente leve bastante a sério o que Deus fez com o seu povo, porque a mesma coisa que Ele vai fazer com nós, que somos povo de Deus, se nós agirmos de maneira louca como esse povo agiu. Não ache que nós somos melhor do que as pessoas que fizeram um bezerro de ouro, porque as igrejas que provavelmente você já frequentou tem um monte de bezerro de ouro. Só que o formato não é um bezerro de ouro. Muitas vezes o formato pode ser um chofar, o formato pode ser um balde onde você coloca os seus pedidos, o formato pode ser todo tipo de heresia que as pessoas têm criado, um lenço branco, um tijolo ungido, todas essas criações dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, nada mais são do que bezerros de ouro que têm sido colocados nos altares das igrejas que supostamente deveriam ser de Deus. Então, essas coisas aconteceram aos antigos para nos deixar exemplo. Então, quando o salmista, ele está falando desse salmo de número 106, ele fala desse salmo, quando você tiver uma oportunidade de meditar totalmente, de ler esse salmo em sua casa, não desperdice essa oportunidade, porque ele vai falar da graça de Deus e da ingratidão do povo de Israel. Por exemplo, de hoje para amanhã, se você sair daqui, se você se desviar de novo, muito provavelmente, meu Deus te salvou, Deus te deu comida, Deus está te dando roupa, Deus está te dando uma oportunidade de você conhecer a palavra de Deus de grátis. Porque hoje em dia, qualquer lugar que você chegar na igreja, você tem que levantar as mãos, porque alguém quer tirar seu dinheiro. Até no centro de recuperação você vai, é o quê? É pago, meu filho. Agora você tem a oportunidade de aproveitar tudo isso aqui. Ah, não, mas eu prefiro ficar lá fora, que eu tenho liberdade. Liberdade? Ser aprisionado por Satanás agora tem outro nome, liberdade? Então, meus irmãos, o povo de Deus, eles saem do Egito e agora eles tinham liberdade, mas eles estavam no deserto, eles estavam passando dificuldades como eu e você passamos dificuldades aqui. Nós estamos em um ambiente santo, nós estamos falando da palavra de Deus, estamos nos esforçando para sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo, mas passamos dificuldades aqui. Entre os irmãos, internas, passamos dificuldades de toda sorte, porque estamos vivendo o nosso deserto. O paraíso é só quando a gente chegar no céu. E esse povo agora estava no deserto. Só que você vai ver o que estava acontecendo aqui. Todos acharam, Números capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte,
aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Perceba, meus irmãos, que é um grande pecado você murmurar. É um grande pecado você dizer, não, eu comia bem quando eu estava mal. Não, sabe, minha vida era boa, era antes de eu conhecer a Jesus. Esse período de final de ano mesmo, eu tomava todas. Ah, então eu estava acordando agora. Que dia é o dia 2? Pô, dia 2 era o dia que eu estava acordando. Porque eu aproveitava mesmo. E muitas pessoas ainda chegam na igreja, às vezes tem anos de igreja, e ainda ficam, olha, bom era naquele período que eu andava com uma peixeira aqui, e todo mundo me respeitava. Mas eu vivo aqui na igreja, o pessoal nem me leva a sério, ainda fica me tirando de comédia. Bom era quando eu era valentão lá fora. É justamente isso aqui. O povo está olhando para o seu passado e está dizendo, bom era lá, no Egito. Rapidamente, as pessoas se esqueceram das chicotadas que tomavam, dos soldados de Faraó, da escravidão, da opressão que eles viveram, e eles mesmos que clamaram pedindo salvação a Deus. Durante 430 anos eles ficaram no Egito escravos, e eles clamam por uma libertação. Quando o Senhor Deus chama Moisés para ir no Egito libertar aquele povo, ele fala para Moisés, olha Moisés, meu povo está clamando, querendo que eu tire ele de lá. E uma vez que o Senhor tira aquela pessoa, coloca agora, firma os seus passos no seu santo caminho, nas primeiras dificuldades que a gente passa, a gente já diz, não, bom era lá. Sabe, bom era lá, quando eu fazia o que eu bem entendia. E muitas vezes a gente acha que o Senhor não vai falar nada, o Senhor não vai fazer nada demais quando a gente murmura, sabe? Muito pelo contrário, o Senhor vai ficar muito satisfeito com a minha murmuração, com a minha infelicidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, uma das características daquele que nasceu de novo é que ele possui alegria no Espírito. Uma das características daqueles que vão morar no reino de Deus é que eles possuem alegria no Senhor. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós vemos hoje uma série de crentes iracundos e murmuradores que vivem queixando-se das suas próprias vidas e que estão descontentes com tudo e com todos. Não ache que Deus não vai se irar com você se você fizer isso. Deus se irou, Deus disciplinou esse povo. Ele agora manda fogo e disciplina aquele povo. Mas você pensa que o povo aprendeu? Meu filho, aprenda uma coisa de uma vez por todas: o sofrimento, segundo Deus, opera arrependimento. Então, se o seu sofrimento que trouxe até você aqui, trouxe você com o coração arrependido, glória a Deus por isso. Mas se o seu sofrimento fez com que você se tornasse uma pessoa ainda mais rancorosa, ainda uma pessoa mais iracunda, deixa eu lhe dizer, o sofrimento segundo o mundo opera a morte. É o que nós vamos aprender aqui. E o populacho fala, e a grande parte da população lá, e a maioria deles, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Perceba, meus irmãos, como o Senhor, Ele fala que nós devemos domar os nossos desejos, e o diabo vem e diz, você tem que satisfazer os seus desejos. É por isso, meu filho, que se você quiser fazer uma ligação hoje, você tem que lutar contra isso. Mas pastor, é só um telefonema. Mas meu filho, é um desejo. E um desejo é sempre algo perigoso. Por mais aparentemente tranquilo, inofensivo que seja esse desejo, sempre por trás pode ter algo perigoso. O desejo de dar um telefonema, o desejo de dar uma volta, o desejo de fazer uma brincadeira, qualquer tipo de desejo que não tenha como fundamento a palavra de Deus e a vontade de Deus é extremamente perigoso nas nossas vidas. E aquele povo estava com desejo de algo aparentemente simples e para muitos, algo que o Senhor tem a obrigação de dar. Afinal de contas, está escrito, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua posteridade, o quê? O justo desamparado, nem sua posteridade mendigar o pão. E agora? Não, olha, você é justo? Por que você está exigindo a justiça de Deus? Por que você está exigindo que Ele trate como justo se você não é justo? Sabe, eu fico indignado com determinadas pessoas que querem usar versículos para se
para exigirem as coisas de Deus. Ó Deus, o Senhor disse que se eu fosse, se eu fizesse isso, o Senhor ia me dar aquilo. Está escrito que se eu atentamente obedecer à voz do Senhor, Ele vai me fazer comer o melhor dessa terra. E você cumpre todos os mandamentos? Por que você está esperando que o Senhor te dê o melhor dessa terra? Sabe, a ideia é que nós é que somos eternamente devedores e que tudo que recebemos é graça. Ninguém merecia, eu não merecia ter essa roupa aqui, eu não merecia ter me alimentado que eu comi hoje, eu não merecia estar nessa igreja aqui, eu não merecia nada do que eu tenho. Tudo que eu tenho é graça. Tudo que eu mereço são coisas abomináveis, ruins, porque os meus desejos sempre foram ruins. Tudo que eu fiz era inimizade contra Deus. E agora nós vemos recheado, vemos abarrotado as pessoas na igreja que se acham agora credoras. Elas acham que tem mérito com Deus. Olha, se eu ainda tenho crédito no céu, eu quero 5 anos, eu quero 10 anos. Está com falta de ar, meu filho, quer memorização? Porque eu não sei para que essa puxada. Eu digo, é o quê? Isso é falta de ar, tem que memorizar, é asma. Você percebeu que eles olham desse jeito, meu filho? Igual! Crédito? Que crédito? O negócio é débito, está vermelha a conta, rapaz! Não, mas eu já fiz muito. Ah, você fez muito! Olha, quando você fizer tudo o que ele mandou, e deixa eu dizer, vai ser muito difícil. Mas quando você fizer tudo o que ele mandou, você bate no seu peito e diz: sou um servo inútil, só fiz aquilo que fui mandado. Isso é evangelho. Não é esse oba-oba que é pregado aí em igrejas que tem na placa igreja evangélica. Meus irmãos, é por isso que nós vemos pessoas perto daqui que acham que podem mandar em Deus. É tipo assim: eu decreto que esse ano de 2015 é um ano de bem, receba. Abra teu poder, rapaz, abra. Eita, vejo assim, é cartomante agora, né? Ei, vejo assim, ó, é tudo novo. Como assim? Não entendi. Não, aqui tem autoridade. Meu filho, eu não postei aqui porque seria uma coisa até a gente perder tempo. Mas eu vi ontem, dessas igrejas aí, um pastor botando um diabo, supostamente botando uma legião de demônios numa garrafa PET. Vocês vão ver, ó. Vocês vão ver. Olha, aqui está com legião. E a senhora assim. Aí tinha uma hora que o demônio. Olha, fica vendo o demônio que eu estou falando para aparecer no YouTube. Olha, você não vê quando ele vai entrar na garrafa. Não, tem. Ele botou o demônio na garrafa. Não foi um, não foi um bocado. Imagina o demônio tudo apertadinho ali, né? Meu Deus. Quer dizer que você pode falar o que você quer e Deus tem. Não, Jesus. Não, Jesus. É um mantra agora. É igual abracadabra. Não tem aqueles mágicos. Abracadabra. Agora vai. Não, Jesus. Você vai ter um carro. Nome de Jesus. O seu tem. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Como assim? É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você pede. Se você está pedindo coisas contrárias à vontade de Deus, corre o risco de Deus te dar. Ainda tem esse risco. Porque se o risco fosse Deus não vai me dar, eu vou ficar de calão duro. Se fosse esse o problema, mas o problema é se Deus te der o que você está pedindo. E aí? Quantas vezes você disse assim: Senhor, que aquele traficante não me veja, que ele passe batido daqui, ele não lhe viu. Olha, deu o que você pediu. Senhor, que esse policial não me prenda. Sabe? Coisas que você pediu. E aí? O que ele fez e agora? O que vai acontecer com a sua vida? Você vai que nada, absolutamente nada do que a gente fez ou deixa de fazer vai ficar solto, gente. Isso é tão sério que quando você pega a Bíblia diz que tem livros que são escritos a respeito de tudo que fazemos, pensamos e agimos. A gente brinca, sabe? Pedindo uma série de atrocidades de um. O pedido mais comum, pastor, assim, que a gente está falando aí, para a gente viver nessa história, é que a gente está num perigo muito grande, a gente olha, se eu me der mais uma chance, eu tenho medo de eu servir o Senhor, ficar certinho, mas assim que passa, a gente volta a fazer tudo de novo. Inclusive a respeito disso, isso que as pessoas fazem se chama voto. E a Bíblia diz: olha, se você fizer um voto com Deus, se apressa para cumprir aquele voto. Para você ver o tamanho da seriedade disso.
É como se a gente falasse as coisas para Deus, não fizesse nada do que a gente falou e agora a gente estivesse escarnecendo dele. Sabe quando a pessoa te tira de comédia? Você diz assim, não, faça isso por mim e depois eu faço aquilo por você. Aí você faz isso. E quando a pessoa diz, e aí, agora é a sua vez hoje. Assim, não vou fazer nada, mas sempre quer que isso é comédia. E as pessoas fazem isso com Deus. Olha, eu tinha prometido para o Senhor que até ficar sério na igreja, mas eu estou achando que não foi o Senhor que me liberou daquela vez, não. Estou achando que foi a sorte mesmo. É isso que as pessoas fazem. Rapidamente as pessoas se esquecem do poder de Deus em nossas vidas e nos mantém vivos. Porque a vontade do diabo na vida de cada um de nós era nos matar. E era isso que nós merecíamos. Todos nós nascemos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. E se estamos aqui na porta do céu, repare que eu disse na porta. Eu aprendi no estudo do irmão Ricardo. Você está na porta. Agora, se você entrou, eu não sei. Porque aquele que entra não sai mais. Mas eu não sei se você entrou. Eu só vou saber que você entrou se você perseverar até o final. Porque a certeza daqueles que entraram pela porta é porque eles perseveram até o fim. Aqueles que retrocedem é porque nunca entraram pela porta. Você pode ficar na porta da porta, tem pão. Quem sabe até a vida toda. Agora, se você entra, você é transformado. E quando você entra, você tem um pastor que cuida de você, que alimenta você, que não vai permitir mais que você fique do jeito que você está. Esse povo tinha um pastor. Uma das características do pastor é que o pastor faz aquilo que precisa fazer. Se ele precisar disciplinar, ele disciplina. Se ele precisar sacrificar, ele sacrifica. Eu já tive uma vez a oportunidade de ver um cavalo sendo sacrificado. Ele tinha quebrado a pata, e ele era um cavalo grande, forte, bonito, a pessoa gostava muito dele. Mas justamente por gostar dele é que sacrificou o animal. Porque ele ia ter uma vida muito ruim, ele não ia conseguir sobreviver, ele ia ficar rastejando e ele ia morrer de uma maneira extremamente dolorosa. E o proprietário, por gostar do animal, foi lá e sacrificou o animal. O pastor faz aquilo que precisa ser feito. É por isso que o pastor ele sempre carrega duas ferramentas, pelo menos o bom pastor, que está no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. As características ali, vara e cajado, são coisas completamente distintas. A vara, a primeira ferramenta que é falada no Salmo, a tua vara, é o que dá segurança para as ovelhas. Pelo fato do pastor ter uma vara, quando o lobo vem, quando qualquer animal vem tentar pegar a ovelha, é com aquela vara que o pastor afugenta todos os perigos que querem se impor às suas ovelhas. A ovelha olha para a vara do seu pastor e ele diz, ele vai me proteger. Eu posso confiar nele, qualquer inimigo que venha sobre mim, ele vai me proteger. E a ovelha agora olha para o cajado e ele diz, ele vai cuidar de mim. Se por acaso eu me descuidar e me desviar um pouquinho, eu não sei se você já viu que todo cajado ele tem tipo um L lá no finalzinho, ali é o pescoço certinho da ovelha. Pega ali, ó, volta devagar. Esse é o cuidado que o bom pastor tem com todos aqueles que são suas ovelhas. E o que ele faz por uma ovelha é algo que para a gente é impensável. Ele pode matar toda uma população de uma cidade por causa de uma única pessoa. É isso que a gente vê lá em Gólgota. Todo mundo morreu, você salvou. Ele pode matar as pessoas do mundo inteiro e salvar uma única família, como foi na casa de Noé, no caso de Noé. Esse é o cuidado que o bom pastor tem com as suas ovelhas. E a fúria que ele tem com os bodes, que não são suas ovelhas, que não seguem a sua voz, que muito pelo contrário, atrapalha a vida das suas ovelhas. E é isso que nós estamos vendo aqui. Existia um grupo de pessoas muito pequeno que ouvia a vontade de Deus, a maioria queria fazer a sua própria vontade. É por isso que ele dizia o popular, e a maioria dos que estava deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Percebam, meus irmãos, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Aqui era um grupo de pessoas que fermentou todo mundo e agora todo mundo estava fermentado. Um grupo de pessoas que sentem e dizem assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou atrapalhando a vida do irmão Jéssica, eu fico me movendo, o microfone fica subindo e descendo. E aí ele senta aqui,
Diz assim, olha, eu não quero fazer fofoca, mas eu acho esse pastor muito exagerado. Pode pregar assim, né? Muito exagerado, não precisa disso. Só ele que está certo, meu filho. Ele fala umas coisas assim, olhando para mim, não, será? E a pessoa fala com um, daqui a pouco já falou com outro, já falou com outro. Quando você percebe, já fermentou toda a massa. Uma das coisas que Deus mais abomina é o que a gente conhece no popular como fofoca. Deus abomina a fofoca. Deus abomina aquele irmão que coloca um irmão contra outro irmão. Deus abomina esse tipo de pessoas. Mas, meus irmãos, sejamos sinceros, é o que muitos de nós fazemos. Pelo que os filhos de Israel, percebam, um pouquinho de gente começou a dizer da sua insatisfação, e agora todo mundo está usando, rapaz, vocês têm razão mesmo. Eu não estava me lembrando muito não, mas no Egito que era bom, sabe? Antigamente era bom, rapaz. Olha, eu gostava, era quando eu estava naquelas falsas igrejas. Meu irmão, pense no negócio, quando alguém chegava para mim e dizia terra da caçamba, meu Deus, eu rupiava até o último cabelo. Quando alguém olhava para mim, olha, eis que vejo assim, olha, é com você hoje, viu? O negócio, o mistério é com você hoje. E eis que vejo assim, olha, a pessoa dizia, era mentira, meu filho. Olha, tudo que me disseram os falsos profetas não aconteceu nada, mas eu gostava. Saía daquele culto, aqueles que me viam sofrendo quando eu estiver lá, chego o dinheiro, eles vão ver, vou precisar ir tudinho. E eu crente, viu? Crente, é o galo, crente espiritual. E dizia assim, não, quando Deus me colocar, se eu armar a faia para mim vai parecer trocado. Que eu vou ser colocado entre príncipes. E aí quando eu estiver lá em cima, eu vou olhar para aqueles que me desprezaram quando eu ficar na boca do rio. Vou dizer, olha, que o fogo do Senhor te consuma, seu maldito. Misericórdia nem se fala, não tem negócio de misericórdia. Tem negócio de prosperidade, de honra. Deus vai me honrar. Eu estou sofrendo aqui, mas eu sei que vai chegar um momento que Deus vai me honrar. Gostava desses dias. Olha, Deus vai preparar o passaporte, viu, homem? É viagem, vejo assim, ó, viagem. Eu digo, meu filho, só se for viagem, vá, né? Eu estou viajando aqui para o outro lado da rua, deve ser ele, né? Que é o mais longe. Chique foi muito depois, meu filho. Nem atravessar a rua tem essa. É viagem, deve ser viagem para atravessar a rua, alguma coisa assim. Mas a gente gostava daquelas mentiras, porque as mentiras são coisas boas. É como quando você vê um filme. Você já viu? Você consegue alguém aqui assistir um filme de comédia e ficar chateado? Pega um daqueles filmes de comédia, daqueles comediantes, bem comediante mesmo, né? Daqui a pouco você está chateado, você começa a dar um risinho de canto de olho, e quando vê, você está com dor na barriga de tanto rir. É igual esses falsos profetas, eles falam aquilo que a gente quer ouvir, e a gente gosta daquilo, rapaz. Olha, quando uma pessoa diz assim, olha, que você passou a noite toda chorando porque você está se sentindo humilhado, desprezado. Aí a pessoa olha para você e diz, olha, quem te desprezou? Aí ele vai ver assim, olha, o brilho em você, olha. E aí a gente gosta é isso mesmo. Ele vai ver mesmo. E o povo assim, gente. Eles sofriam, mas eles não olhavam para dentro de si e diziam, esse sofrimento é por minha causa, eu mereço muito mais do que esse sofrimento. Se eu estou sofrendo um pouco assim, é pela graça e pela misericórdia, porque o que eu merecia era estar lá escravo de Faraó, que ele Faraó podia me matar a hora que quisesse, como matou os filhos de muitos lá. Na época que Moisés nasceu, Faraó mandou matar milhares de crianças que nasciam homens, e todo mundo se esquece disso rapidamente. Agora o Egito já virou o melhor lugar para você ir. O que o Satanás mais se esforça para fazer, e que muitos ele tem feito, é querer convencer de que o mundo é bom e que Deus é mau. Não, esse negócio, olha, quer ver uma das doutrinas que Satanás mais gosta de perverter? A da predestinação. Você pode falar de qualquer coisa, até da cruz de Cristo em determinadas igrejas. Mas se você falar essa palavra predestinação, o pessoal tem um choque, toma o microfone e outro. Porque não pode. Não.
Quer dizer, como é que pode Deus escolher uns e nos escolher esses a outros? O seu problema está ali, então. Porque é isso que ela está dizendo. Que ele escolhe a quem quer. Ele não é obrigado a nada. A Bíblia diz que todos nasceram em pecado, todos nasceram mortos espiritualmente. Se você busca a Deus de verdade, não essa falsidade que a gente vê, mas se você busca a Deus de verdade, só foi porque Ele quis, não por isso. Assim mesmo. É por isso que muitas vezes a gente aprende a aceitar o próximo. Eu fico até com misericórdia. Quando eu vejo muitas pessoas que chegam aqui, que brincam com Deus, eu falo, rapaz, está brincando porque não conhece. Se conhecesse Deus, não brincava assim não. Exatamente, esse povo, ele achava que conhecia Deus, mas de fato eles não conheciam. Por isso que eles suscitavam a ira de Deus o tempo todo. Um dos grandes perigos de você não conhecer a Deus é que você pode suscitar a ira a Deus sem nem perceber. Você já pensou nisso? Você conheceu um camarada que é assim, musculoso como Argelou, fortão assim. E a última coisa que ele gosta que você faça é chamar ele pelo apelido. Mas você é uma pessoa que, eu não sei nem qual é o seu apelido, meu filho, né? Nem vou chamar. Mas a última coisa que essa pessoa quer é que chame ele pelo apelido. Camarada sério, pode te chamar pelo nome. E até pelo sobrenome, Agenor Pereira Góes. Nem sei se é isso. E aí já lá, aí você chega e você quer fazer amizade, né? Você chega desinformado, quer fazer amizade. Aí você chega, e aí, coligado? Ele já olha para você e diz, quem lhe deu intimidade? Você fala assim. Perceba que quando você desconhece alguma coisa é extremamente perigoso. Por exemplo, a criança muitas vezes desconhece o que é uma tomada. Ela coloca o dedinho nela lá e fica o quê? Ela eletrocutado. A criança muitas vezes desconhece que se você botar o dedo na hélice do ventilador, seu dedo pode ser cortado. A criança muitas vezes desconhece que se for atravessar a rua, sem prestar atenção, o carro atropela. E muitas crianças são atropeladas. Então não ache que a falta de conhecimento é algo que não é perigoso, é extremamente perigoso a falta de conhecimento. É por isso que um crente, quando ele nasce de novo, uma das coisas que ele mais quer é conhecer a Deus. Porque ele sabe o perigo que é não conhecer a Deus. E a gente vê esse povo que sofreu, e parecia que aquele povo não aprendia. Deus tinha acabado de trazer juízo para esse povo, acabado de trazer disciplina para eles, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles, e eles agora já estão murmurando de novo, parece que Deus não fez nada. Você pega, por exemplo, o livro de Juízes, e o tempo todo é isso. O povo se desvia de Deus, Deus fortalece os adversários oprimem o povo de Israel, aí Deus levanta um juiz, esse juiz expulsa os adversários, daqui a pouco o povo já se desvia de novo, e aí Deus permite que os inimigos se fortaleçam e oprime de novo ao povo, e aí ele já levanta um outro juiz, e é assim o tempo todo no livro de Juízes. É por isso que o profeta Isaías, profetizando da parte de Deus, diz: o jumento entende, o boi conhece, mas o meu povo não entende. É por isso, meu filho, você não tem que vir aqui buscar o batismo no Espírito Santo. Você não tem que vir aqui buscar dar cambalhota para baixo. Você não tem que vir aqui buscar que o seu desejo se realize. Você tem que vir aqui para conhecer a face de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. O que o povo precisa é conhecer a verdade. E porque não conheciam a verdade, morreram. É o que está escrito lá em Oséias. O povo perece porque falta conhecimento. Hoje em dia eu ouço as pessoas falarem uma coisa que me dá alergia. É uma coisa, porque fulano tem unção. Unção? Como é isso? Em algum momento você vai ver que Paulo tinha unção, que o apóstolo João tinha unção, que o apóstolo Pedro tinha unção. Não! Eles conheciam a vontade de Deus e praticavam a vontade de Deus e ensinavam a vontade de Deus. É isso que a gente vê no Novo Testamento. E por que essa palhaçada judaizante nas nossas igrejas? Porque essas pessoas não têm unção. Unção é algo muito fácil. Uns são e outros não são. Uns são de Deus e praticam a vontade de Deus e amam a palavra de Deus, e outros praticam a sua própria vontade, inventaram um novo Deus e seguem as suas próprias palavras.
É o que a gente tem visto por aí. Por isso que a gente ouve, né? Deputado, pastor, sargento e igual. Acha que e se você esquecer qualquer uma dessas, é cadeia. Ou tem também uma negócio de uma missionária que também diz que o negócio treina. Glória a você, rapaz. Tem que falar as três: deputado, pastor e sargento. A autoridade que a gente reconhece é só de Deus. Quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, versículo 4 e 5. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidele. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou um grau o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E o povo achava o maná desprezível. Diga-me. O que seria o bidele? Na verdade, meu filho, eu não posso afirmar, mas bidele é como se fosse uma pequena semente. Como se fosse uma coisa assim, tipo uma verminha, uma coisa pequena, uma sementinha pequena. Era essa a aparência do maná. O floco de neve, esse tipo de aparência que eles moíam e faziam pães, né? Bolos, pães, como nós fazemos com a farinha de trigo. A gente vê isso hoje em dia. O que é mais importante para você aqui essa noite? Você ter todas as suas vontades satisfeitas, ou você ser uma pessoa que anda genuinamente com Deus, que vai morar no céu com Ele? Essa é a grande resposta que a igreja precisa responder. Porque se você realmente tem como mais importante ter uma família legal, ter um emprego legal, se como mais importante para você é ser uma pessoa livre das drogas, você vai se sentir muito digno por isso, se é isso que você busca, a igreja não é o seu lugar. A igreja não foi fundada por Jesus Cristo, que paga o seu preço com o seu próprio sangue, para simplesmente te dar uma comida melhor aqui na terra. Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Jesus Cristo morreu para nos reconciliar com Deus e nos levar para o céu. E é por isso, meus irmãos, que a gente recebe esse tipo de coisa. Uma pessoa supostamente crente me mandou uma coisa que eu faço questão de ler. Ontem eu mostrei estarrecido. E hoje eu vou mostrar também. A pessoa me mandou desejando feliz ano novo. E aí a pessoa me mandou assim, ó: que Deus dê para você um feliz ano novo, cheio de amor, paz, saúde, dinheiro, não pode faltar, prosperidade, sucesso, felicidade, luz, realizações, sorte, carinho, harmonia, compreensão e amizade. Que Deus dê isso para você. Eu digo só se for para você, porque para mim, eu quero só a minha salvação. Aleluia. Se Deus me der a minha salvação, Ele não precisa me dar mais nada. Glória a Deus, é verdade. É isso que a gente tem que buscar na igreja, gente. Você quer buscar as suas realizações? Tem que buscar no mundo. Aqui não. Parece que essas pessoas absolutamente desprezam as cartas do apóstolo Paulo. Quando ele diz tudo aquilo que para mim era lucro, eu fiz como esterco. Foi José que estava pregando aqui na quinta-feira. Disse: esterco é cocô de cavalo. Porque eu acho que tem igreja que as pessoas acham que esterco é uma coisa gostosa. Rapaz, ele fez como esterco. Ah, esterco deve ser uma feijoada, né? Meu filho, esterco é cocô de cavalo. Foi isso que ele disse. Tudo que para mim era lucro, eu dei como perda. Tudo que para mim era algo vantajoso, eu fiz como esterco quando comparado com as revelações que Cristo Jesus entregou. Isso que a igreja veio fazer. É por isso que você tem que carregar uma cruz, meu filho. Na sua cruz é onde você crucifica todos os seus desejos. Sabe, aquela cruz que você carrega e eu carregamos não é um enfeite. É para você pegar os seus desejos e colocar em cima dela. A cruz é para crucificar a nossa própria carne. Sabe, tudo que a gente gostaria de ter, tudo aquilo que a gente ama, todos aqueles que a gente odeia, a gente coloca na cruz, porque a nossa carne tem que ser crucificada. Na nossa carne, nós não agradamos a Deus e nunca poderemos agradar a Ele.
A única maneira de nos relacionarmos com Deus pacificamente e alegremente é através do Espírito, que nos foi concedido pela sua graça, não por mérito. Como tem pessoas, não, busquei muito o batismo com o Espírito Santo. Ah, então Deus te deu porque você buscou muito, porque você é uma pessoa que não tem mérito. Não, desse jeito não, como é então? É de graça ou você tem um mérito? Você pagou o preço por isso? Não, eu paguei, então não é de graça. Então depois você tem que ir lá no Procon Celestial e reclamar com Jesus. Que ele não precisava morrer, você pagava o preço. Para que então ele morrer naquela cruz há 2 anos atrás se você tinha condição de pagar o preço? Perceba como isso é extremamente sério. Isso mexe com a teologia mais séria que existe na Bíblia, que é a salvação. É o que as pessoas chamam no meio acadêmico de soteriologia. Como é que somos salvos? As pessoas agora são salvas por si mesmas. Não precisa mais da graça de Deus salvando eles gratuitamente no amado. E esse povo achava assim. Olha, bom é os pepinos. Meu Deus, como é que uma pessoa pode comparar a libertação que Deus deu com o pepino? Ele abriu o mar, meu filho. Numa distância talvez maior do que Salvador e Itaparica. Ele abriu o mar, o povo passou lá, na parede de mar de um lado, parede de mar do outro. E o povo viu aquele milagre. Depois ele viu o mar se fechando sobre todos os soldados. Vê os feitos do Senhor, como o Senhor conduz eles. O Senhor alimentava eles. E eles, não, bom é lá. Esse é a coisa que a gente não entende. Aqui, Senhor, o coração é tão simples. É isso que acontece. Agora nós pulamos para o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase o caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, meu Deus, imagina a quantidade de comida que Deus mandou. Ah, vocês estão reclamando de comida? Quer dizer que a comida física para vocês é mais importante que a espiritual? Então tudo bem, eu dou a comida física para vocês e eu retiro o alimento espiritual. Tudo bem assim? É isso que você quer? Para você ver que aí o cristão verdadeiro é provado, porque Deus fez esse teste com Moisés. Deus estava furioso com o povo e disse: olha, Moisés, eu não vou mais não, viu? Esse povo é muito rebelde, Moisés. Eu vou mandar um anjo que vai pegar, vai guiar vocês pelo caminho, ele vai fazer tudo, mas eu não quero saber mais nada com vocês. A resposta de Moisés: a gente não arrega o pé aqui, porque o importante é a tua presença. Isso é a resposta de gente que é de Deus. As pessoas falam de Davi, dos pecados dele. Realmente Davi foi um homem pecador. Mas quando o Senhor ia disciplinar Davi, Davi dizia assim: o Senhor faz qualquer coisa, só não aparta a sua presença de Deus. Eu posso viver qualquer coisa, e de fato coisas terríveis aconteceram ao redor de Davi. Mas ele disse: Senhor, mas eu posso suportar tudo isso se eu tiver a tua presença. Agora, se eu não tiver a tua presença, Senhor, eu não tenho nada. Nós vemos isso, meu irmão, refletido no desprezo que as pessoas têm com a igreja e com a palavra de Deus hoje em dia. As pessoas muitas vezes, filho, trocariam facilmente uma pregação como essa, expositiva, onde nós explicamos os versículos da Bíblia e trazemos conhecimento para a igreja. As pessoas trocariam facilmente por palavras proféticas, ainda que fossem mentirosas, supostas unções espirituais. Talvez seria muito mais atrativo se eu fizesse desse pó de ouro na cabeça de vocês. Talvez fosse muito mais atrativo se quando eu estivesse pregando, algum de vocês recebesse um choquinho. O povo era assim. O perigo, meus irmãos, é quando Deus atender a sua oração herética. Esse é o perigo. É quando você começar a pedir coisas fora do centro da vontade de Deus e dizer: vou lhe atender. Sabe, é o que os pentecostais costumam dizer: testificou. Sabe? Olha, o negócio é o seguinte: testificou. Eu estava meio assim. Eu estava assim: Senhor,
queria que eu tivesse um amante. Se a mulher tivesse 5 narizes, é porque não queria que eu tivesse. Mas tem ali, rapaz, olha, é Deus fala, é Deus purinho na terra. A gente fez isso na vida do profeta Jonas. O Senhor diz: Jonas, meu filho, eu quero que você vá para Nínive. Jonas disse: quem vai é outro. Eu vou descer para Tarsis. Aí Jonas está aqui de Calundu. E qual era a cidade mais perto? Era Jope, que era lá onde se pegava os barcos. Quando ele chega lá em Jope, testificou, tinha um navio saindo para Tarsis naquele dia. Testificou. Deus ouviu a minha oração, que os ninivitas é tudo miserável, tem que morrer. E eu estou precisando de umas férias lá em Tarsis, estou precisando tomar uma cor, bronzear, um grande coco. Essa vida de profeta é muito trabalho. Não é todo mundo que é profeta igual a Malafaia, então tem trabalho. Eu também quero minhas férias em Boca Raton. Então a pessoa vai, testificou, entrou no barco, Jonas. E aí o Jonas está, olha, o negócio estava tão agradável que o Jonas desceu para o camarote e foi lá tirar um cochilo. Pô, meu filho, mas o bicho pegou para Jonas. O negócio se empenou do lado dele. O pessoal do navio, imagine, o pessoal nem conhecia Jonas. Estava amando mais a Jonas do que Deus, que estava furioso com ele. O pessoal dizendo: ah, não, Jonas, a gente não vai te largar, não, meu filho. Esse negócio de jogar as pessoas para morrer no mar, a gente não faz isso, não. Os camaradas ímpio. E Deus lá, se não jogar, mata todo mundo. Aí o próprio Jonas diz: o negócio é vocês me jogar, porque senão todo mundo morre aqui. E eles jogaram Jonas. Deus deu presente para Jonas. Um peixe enorme que engoliu ele. Meu filho, você acha que você ficou com pena do profeta Jonas? Olha, a gente é duro, viu? Mas Jonas, meu filho, o negócio de Jonas era empenado. Porque Jonas passou 3 dias para orar. Você já imaginou? Eu creio que muitos de nós, 5 segundos na boca do... Meu Deus, me acorde, meu filho! Não, olha, bastava a gente ver aquele bicho abrindo a boca assim: acorde, Jesus, já me arrependi, me manda para Nínive. O coração dele era tão duro que ele teve que ficar 3 dias lá dentro, para depois orar. É assim que a gente é. Às vezes a gente diz: por que Deus é tão duro comigo? Gente, duro é você com Deus. Deus vai dizer: meu filho, faça isso. Não vou fazer. Não, isso eu não faço. Sabe, é como minhas filhas. Quando você vê minhas filhas de Calundu, pode ter certeza que é para tomar banho. Então a pessoa diz assim: será que estão batendo uma criança, alguma coisa? Você está obrigando sua filha a fazer o que? A gente quer dar banho nela. Uma coisa, eu digo: minha filha, você chora mais tempo do que o tempo que dura o seu banho. Muitas vezes o banho dela é rapidinho, o banho de dormir é 3 minutinhos, 2 minutinhos. Joga uma água, limpou o negócio ali, joga, 2 minutinhos, já está tomadinho banho para dormir. Mas é 10, não, 10 minutos. Eu digo: minha filha, ajude seu pai. A gente está dizendo: faça isso. Faça isso que você vai se dar muito melhor. Sabe? Ele está dizendo: esse negócio de pepino, de melão, isso é bobagem. Ele diz para a gente: olha, não procure o pão vivo, não. Procure o pão vivo que desce do céu. Não se preocupe com as coisas que são visíveis, não. Está vindo aqui, é tudo passageiro. Se preocupe com as coisas que são eternas. Talvez você esteja dizendo: eu não aguento mais. O que ele está dizendo é uma leve, momentânea tribulação que produz um eterno peso de glória. Sabe, ele fala as coisas com a gente diz: não como, você é doido, rapaz. É Deus que está falando. Se é um homem que está falando, não acredite não, mas se está escrito, meu filho, é um negócio que vai empinar do seu lado, porque está escrito. O perigo de estar escrito aqui é justamente esse, torna as pessoas indesculpáveis. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, onde o Senhor fala, uma das poucas passagens que o Senhor Jesus revela algo que acontece na pós-morte. E a passagem que nós conhecemos como o rico e Lázaro. Ambos morrem. Lázaro, que era pobre, cheio de ferida no corpo, ele queria comer a comida que os cachorros comiam. Pense num camarada miserável, era Lázaro, morreu, foi pro céu. E o rico morreu e foi para o inferno. E quando ele está lá no inferno, ele diz: oi, leva alguém para falar lá, oi, traz alguém
falou: seus irmãos em Moisés e os profetas, eu vim ouvir a eles. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Isso. Todas essas pessoas que supostamente estão nessas igrejas heréticas, elas têm a mesma Bíblia que você. E por que elas estão nessas igrejas heréticas? Porque elas estão atrás disso, né? Elas querem codornizes, elas querem carne, elas não estão em busca daquele que deu a sua própria carne por nós. Não é esse tipo de alimento que elas querem. Na Santa Ceia, que a gente vem aqui e come o sangue, bebe o sangue e come a carne do Senhor. Todos os domingos ceiamos. Eles não querem esse tipo de alimento espiritual, não. A maioria das pessoas nas igrejas hoje tem buscado esse alimento vil, que é a satisfação dos deleites terrenos. É por isso que nós vemos Tiago falando de maneira muito dura no capítulo 4 da sua carta, quando ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para a satisfação dos seus próprios deleites. Será possível que a gente vai continuar desse jeito, pedindo as coisas erradas? Perceba, meus irmãos, eu não estou pregando aqui quanto apresentar as nossas necessidades, porque nós aprendemos sobre oração. Ontem o irmão Ricardo nos ensinou e disse que nós aprendemos e dizemos que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas veja a diferença de um pão nosso de cada dia nos dai hoje para a Ferrari de cada dia nos dai hoje. Senhor, o emprego milionário nos dai hoje. Senhor, me manda o aluguel para eu pagar a conta que vence no final do mês. Meu filho, é o pão de hoje. Você está alimentado hoje? Então seja grato a Deus, é isso que a gente pede. Cada dia o seu próprio mal. Perceba que a maioria de nós muitas vezes ficamos preocupados com coisas que vão acontecer daqui a 3 meses. Ó, pastor, eu tenho que ir ali, tenho que fazer uma coisa. Quando? Daqui a um mês. Meu filho, você está preocupado agora. Ore. Perceba que a gente gasta mais tempo se preocupando do que orando. Se nós orássemos 10% do tempo que a gente se preocupa, meu filho, a gente ia ser as pessoas mais espirituais do mundo. Se você separasse 10% da quantidade de momentos no seu dia que você fica preocupado, igual amanhã, você seria uma pessoa muito mais espiritual. E a gente vê o povo, no momento nenhum você vê esse povo orando, no momento nenhum você vê esse povo buscando comunhão com Deus. E pelo fato de você estar sem a sua vida espiritual sendo alimentada, então a sua carne, meu filho, está batendo lá no teto. Porque o corpo, a carne e o espírito, eles militam contra si. E você sabe quem é que vai ser forte? Aquele que se alimenta mais. Se você alimenta mais a sua carne, ela vai ser mais forte. Se você alimenta mais o seu espírito, ele vai ser mais forte. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Está no imperativo e é uma obrigação sua e minha. Enchei-vos do Espírito Santo. E de modo algum satisfaçais as concupiscências das suas carnes. O apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem nada que existe nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Quando o irmão José estava aqui pregando, ele falou claramente do fruto do Espírito e das obras da carne. Muitas vezes nos identificamos muito mais com as obras da carne do que com o fruto do Espírito. Meus irmãos, não se enganem, tudo aquilo que eu estou pregando para vocês serve muito para mim. Eu sou mais tentado do que cada um de vocês. Sou tentado todos os dias a me insatisfazer com a minha própria vida, a ficar insatisfeito com aquilo que Deus tem me dado. Mas diariamente, o tempo todo, eu sou exortado pela palavra e pelo Espírito Santo. Eu não mereço nada, que tudo que eu tenho procede da graça de Deus. E rapidamente, a consciência volta à minha mente e eu percebo o quão ingrato eu estava sendo. Então soprou o Senhor um vento e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Aqui, meus irmãos, nós vemos de claro o juízo que Deus dá sobre os falsos pastores que prosperam. Quando você vê aquelas pessoas, sabe desde que a gente começou a fazer aquela campanha, aquela campanha do saquinho, você traz aqui, tem que ser, não pode ser onça não, tem que ser garopa, notinha de 100.
Você vem aqui e faz um voto com Deus, são 7 sextas-feiras. Pastor, eu não sei como é que eu vou fazer para arranjar 100 reais. Não sei, dê seu jeito. Hobby, faça o que você quiser, mas cumpra seu voto com Deus. Notinha de 100 aqui. Aí vem um monte de testemunho. Realmente, eu assaltei umas 2 pessoas, mas fui fiel lá com a notinha de 100, Deus me prosperou. E os pastores dessas nossas igrejas prosperam, meu filho. Eles fazem as suas reuniões políticas, eles fazem aí os seus comércios dentro da igreja. Rapidamente você vê esse pastor com o carrão, ele mente, ele passa os outros para trás, ele pede dinheiro emprestado e não paga, ele faz todo tipo de atrocidade e rapidamente ele está prosperando aparentemente aos olhos do mundo. E você fala, como é que pode, rapaz? Pode aqui, ó. Como é que pode? Vou estar murmurando contra Deus, estava reclamando de Deus, e Deus vai lá e satisfaz a vontade deles, ainda faz abundar de um jeito sobrenatural. Meu filho, você sabe que é carne a caminho de um dia. Caminho de um dia, segundo os judeus, é cerca de 30 quilômetros. Você já imaginou 30 quilômetros de codornizes? Meu filho, dava para alimentar aquele povo. Eles passavam mais de um dia só para colher as coisas. Pense de que fartura é essa que está falando a Bíblia. Já pensou, meu filho? Olha só que você só queria 10% disso, né? De ouro. Ou pensou logo em fazer um churrasco, né? Não fazer. A última coisa que eles pensaram, eu te digo, agradecer a Deus. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite. Meu filho, se você disser assim para o povo, olha, dia e noite vamos orar. Pastor, a gente vai fazer aqui na igreja, 24 horas de oração e palavra. Não, pastor, aí é exagero. É exagero. Meu filho, aqui a gente tem 2, 3 cultos por semana. Prega, às vezes eu prego 1h30. A pessoa já disse que eu sou um exagerado. Precisa isso tudo. Imagine se a gente ficar, não, aqui é 24 horas, é 36 horas de oração e palavra. Mas aqui para colher comida eles ficaram o dia inteiro e ninguém reclamou. Percebe, meu filho? Se aqui, ó, já pensou? Deus, vamos fazer um negócio. Vai ficar aqui chovendo 24 horas nota de 100. Será que alguém dorme? Você já colheu uns 3 sacos de nota de 100. Quem dorme? Olha, eu sei lá se volta amanhã, ué. E você já está aqui 12 horas pegando nota de 100 lá e vindo. Meu filho, você não quer comer não? Quem quer comer, meu filho? Nota de 100 que está caindo do céu, ai. E é 24 horas. Meu filho, come uma coisinha, bebe uma água. Olha o tanto de dinheiro que você já tem guardado aqui. Nada, meu filho. Enquanto eu estiver caindo, eu estou bregando. Você já percebeu como a gente é assim? Agora a gente diz assim, tem alguma coisa mais valiosa que a palavra de Deus? Por que a gente prefere uma nota de 100 à palavra de Deus? Você percebeu a loucura do homem natural, daquela pessoa que age sem a influência do Espírito Santo e da Santa Palavra? Como nós somos tentados pela essa carne maldita que não se converte de jeito nenhum. Se eu não vigiar e orar sem cessar, eu caio. Isso é uma promessa. Sabe uma promessa de Deus? Vigiar e orar sem cessar para não cair em tentação. Leia dessa forma: se você não vigiar e não orar, é uma promessa, você vai cair. Isso é promessa de Deus. Porque Deus não é homem para que minta. E Ele está dizendo vigiar e orar sem cessar. E a gente acha que pode viver a vida parecendo que a gente está na Disneylandia. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e outro dia, e recolheu as codornizes. Quem menos colheu, o irmão está dizendo aqui, colheu 10 homeres. Você está dizendo que é uns 37 quilos, não é, meu filho, na sua tradução? Pronto, graças a Deus, salvou a gente. E as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Perceba como o Senhor nosso Deus é horrível cair na mão dele. Tem muitas pessoas que esquecem a face desse Deus. Nós criamos um Deus cor-de-rosa, um Deus com açúcar,
só faz aquilo que eu peço, e tudo que eu faço de errado ele faz ha, ha, ha. Brincadeira. Deus permitiu que aquele povo tivesse alegria na carne e depois tirou o doce da boca da criança. Eles não tinham nem engolido a carne, não deu nem para aproveitar. Sabe onde a gente vê algo parecido, meu filho? Em uma parábola que Jesus conta. Ele disse que existia um rico, e esse rico colheu uma colheita muito grande. E lá, ao seu depósito, ele fez os cálculos e ele disse assim: não dá, meu filho, para botar tudo lá. É muita coisa que eu colhi, olha para cá, muita coisa. O que eu vou fazer? Vou ajudar alguém que tem fome? Quem ajuda é outro. Eu vou fazer, um celeiro muito maior, e vou guardar tudo que eu tenho lá. E depois que eu terminar isso, aí eu vou aproveitar. Tudo bem, Deus permitiu que ele colhesse, Deus permitiu que ele fizesse. E quando estava tudo pronto, ele disse: agora eu vou aproveitar. Deus disse: quem vai aproveitar é o outro. Porque eu venho buscar hoje a sua alma, o que você preparou para quem foi. Perceba como é insensato, como é inútil acordar de madrugada, comer um pão de dores, porque os que ele ama, ele dá enquanto dorme. Inútil é você encher a cidade de sentinela, porque se Deus não guardar aquela cidade, aqueles sentinelas não vão poder proteger você. A história nos mostra, a história bíblica, como aconteceu a tomada de Jericó. Como as pessoas confiavam naquelas muralhas enormes da cidade de Jericó. Era tão grande que dava para passar carros em cima da muralha. Se faziam casas em cima da muralha. E os cidadãos de Jericó, era impossível tomar aquela cidade. Deus, não, vocês não vão fazer nada não, só vão gritar. Como assim, Deus? Eles vão gritar. No 7º dia a muralha caiu, foi tomada. Sabe, as coisas que para nós são impossíveis, para Deus não se tem melhor que já realizou. É por isso que a gente tem uma consciência plena de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Ele não me deu algo que eu achava que precisava, é porque eu não precisava. E mais do que isso, não é só que eu não precisava, é que ia me fazer mal. Você já pensou, minha filha, ela olha para uma pedra, vocês já viram pedra no deserto? Tem uma aparência muito grande com pão. Você pega uma pedra no deserto, colocar no meio de pão, vai ter gente que vai quebrar o dente, que vai vir de vez e o dente vai ficar lá junto. Você já viu como você come aquele feijão mal feito, que você vem na maior alegria? A obturação fica. Tinha uma pedrinha lá e você não viu. É isso que ele está dizendo quando ele diz: se me pedir um pão, eu não vou dar pedra. Eu sei que o que você precisa é um alimento, é um pão. Eu não vou permitir que você se engane com essas pedras que o diabo tem lhe oferecido. E se por acaso você me pedir um peixe, eu não vou dar para você uma serpente. Você já viu um enguia elétrico? Outro dia me mostraram um filme aí no YouTube. Um jacaré morreu, um jacaré. O camarada estava pescando enguia elétrica, o jacaré estava aqui de banda, assim na beira do rio. Quando a enguia elétrica passou perto do jacaré, o jacaré deu uma pucada na enguia elétrica e morreu eletrocutado. Agora imagine, se meu filho me pede um peixe, eu vou dar uma enguia elétrica para ele. Quer morrer? Mas ele fala: pai, eu quero comer. Me dá, rapaz, me dá o quê, rapaz? Já está doido que eu vou lhe dar isso? E se meu filho me pedir um ovo, eu vou dar um escorpião para ele? Você já pensou? Você já viu um ovo de escorpião como é parecido com um ovo normal? Aí meu filho quer comer um ovo, aí eu deixei ele comer um ovo de escorpião para ele morrer? É isso que Deus está dizendo. Ele não vai permitir que os seus filhos sejam enganados. Mas os falsos profetas, os falsos cristos, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Sabe por que não enganam os próprios eleitos? Porque Deus não deixa. Porque os próprios eleitos andam pela palavra de Deus. E quando andamos e vivemos pela palavra de Deus, nós não somos enganados pelos nossos desejos. A gente olha para os nossos desejos e diz: isso é mal, como o Ricardo ensinou para a gente ontem. Eu não vou pedir determinadas coisas porque eu sei que Deus não quer. Eu não vou pedir que Deus mate os meus inimigos. Eu vou pedir que Deus me dê amor, porque eu não estou amando direito aqueles que me oprimem. Eu preciso amar essas pessoas também. Eu não vou pedir que Deus me dê a comida que eu quero comer, mas vou pedir que o Senhor me dê graça e gratidão, para no dia que eu tiver que comer farinha com água, eu dê graças a Deus, do mesmo jeito no dia que eu comer uma comida gostosa. Porque ingratidão é algo que suscita a ira de Deus. E tem faltado nos nossos corações. Então, em vez da gente pedir que Deus satisfaça um pedido banal,
E Deus deu uma bobagem para a gente, um tênis, uma camisa, uma bobagem dessa. Eu vou pedir que o Senhor me coloque gratidão por aquilo que Ele já tem dado. É isso que a gente pede, conforme a vontade de Deus, e sabe que Ele nos ouve. A gente tem pedido, a gente ouve os pedidos nas igrejas, meus irmãos, eu fico, meu Deus, o que esse pessoal tem na cabeça? Será que ele nunca leram a Bíblia e não vê que o que a gente precisa é de graça, de misericórdia, de amor, de gratidão, de fé, de esperança, de domínio próprio? Nós precisamos de tanta... Ai, Senhor, me dá um emprego. Como para sustentar minha família, meu Deus, eu estou humilhado, Senhor. Você tem sido humilhado porque você quer seguir o padrão do mundo. Nós não somos obrigados a seguir o padrão do mundo. Eu não tenho que dar tudo que minha filha quer. Eu não tenho que ser um pai que bota minha filha em escolas caríssimas. Não, por quê? Qual o problema? É Deus que faz tudo. Mas eu conheço um monte de gente que estudou em escolas caríssimas e que não foram nada. E muitas pessoas tiveram muito pouco e valorizaram o seu pouco. Sabe, é Deus que faz todas as coisas. Independente do que Ele me dá, eu preciso ser grato. Eu não merecia nada. Então, se Ele me deu alguma coisa, eu já tenho que ser muito grato. Porque não é que Ele me deu pouco, é que Ele me deu aquilo que eu não merecia. Esse é o ponto. O ponto daquele, não, mas isso foi pouco, mas não é o fato de ser pouco, porque você não merecia. O que você merecia não era a mão estendida de Deus, mas era o chicote do diabo. O que você merecia não era a graça soberana e salvífica do Senhor, mas era a sua ira. Todos nós, quando olhamos para a cruz, não temos que olhar, oh, coitadinho de Jesus. Não, a gente tem que olhar para a cruz e dizer, era lá que eu devia estar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É assim que a gente olha para a cruz. A gente vem aqui, às vezes a gente chega com uma pessoa assim, mas você quer o que na igreja? Ah, eu quero buscar minha dignidade. Você quer buscar dignidade, eu aconselho você ir para minha casa, minha vida. Tem aqueles programas do governo que a pessoa aprende, escola técnica, né? Não, nome, esses nomes, como é? Politécnica, mas tem um nome, né? Tem um nome. Então você está querendo dignidade, é melhor você pôr no mundo. O mundo te dá essa dignidade aparente. Mas aqui é para aqueles indignos que estão buscando a misericórdia de Deus. É a única coisa que a gente busca aqui. Porque não depende de Deus, não depende de quem corre, nem de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia. A igreja tem que estar repleta das pessoas que clamam um único hino: tem misericórdia de mim, Senhor, do seu pecador. É isso que a gente tem que clamar aqui na igreja. Não ficar vivendo, sabe? Pedindo incessantemente. Tem muita gente que diz, eu estou pedindo há 5 anos. Por quê? Uma casa própria. Vai ser destruída. Aí me faz essas pernas, está amarrado. Vai ser destruída. Não vai nada. Olha, eu botei na fundação, cimento do bom. Meu filho, você pode botar até aço nessa fundação. Quando o fogo do céu começar a vir de lá de cima, não vai sobrar nada. Não tem que haver apego sobre as coisas terrenas. Precisa sim haver uma busca sobre as coisas espirituais. O que Jesus fala, muita gente repete como um papagaio, mas não tem a mínima noção do que significa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é isso para muita gente? Muita gente tem isso mais ou menos assim. Senhor, abençoe o dia, amém. Salmo 23, versículo 1, o Senhor meu pastor na minha fala, já busquei primeiramente a Deus, agora eu vou correr atrás, agora eu vou fazer a minha parte, porque eu ouvi dizer, faça por ti que de lá eu te ajudarei. Então agora eu vou fazer, já busquei primeiramente a Deus, agora eu vou buscar adiantar o lado. É história, rapaz. É isso que esse versículo significa. Você busca a Deus 30 segundos, e aí você buscou primeiramente a Deus e a sua justiça, e agora você vai correr atrás. Como assim? Se você pega Mateus capítulo 6, ele está falando exatamente o contrário. Está dizendo, busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e Deus vai te acrescentar aquilo que Ele vai te acrescentar. As coisas, elas não vêm na nossa vida
porque a gente quer e porque a gente come. Eu conheço muitas pessoas que passaram anos buscando emprego sem conseguir. Muita vontade, tinham muito vigor físico, muitos tinham até preparação, mas não aparecia. Enquanto às vezes a gente vê gente que não sabe fazer um óculos copo, como se diz por aí, e arranja um monte de emprego. Gente, o que é isso? Deus faz o que quer, gente. É o que a Bíblia e a teologia explica, que isso se chama providência. Providência é o meio pelo qual Deus faz com que ocorra aquilo que Ele quer que ocorra na vida daqueles que Ele quer que aconteça. Então Deus disse, você é para me buscar. Então você quer buscar outras coisas, você vai bater com a cara até você dizer, então não existe. Às vezes a pessoa fala, porque o pastor me ama. Homem de fé, eu fiz acontecer, meu filho batia a cabeça até dizer chega. Quando eu disse chega, eu disse assim, agora eu já aprendi. Sabe, eu fiz uma aliança com o Senhor, eu disse, Senhor, eu vou ouvir. E é por isso que muitas vezes eu me sinto mal, eu tremo muitas vezes, porque eu não queria fazer determinadas coisas, mas quando eu ouço que é o Senhor que está mandando, eu vou lá e faço. Porque eu sei o quão difícil é, o quão duro é, muitas vezes sofrer de um pai amoroso. Ele ama a gente tanto que ele não vai deixar a gente fazer o que a gente quer fazer. Ele ama a gente tanto que ele não vai deixar a gente desse jeito que a gente está. E é por isso que todo aquele que ele ama, ele disciplina, todo aquele que ele recebe como filho, que ele ama, ele açoita também. Para que a gente seja corrigido, para que a gente cresça de glória em glória. E se você acha que vai acontecer isso na sua vida, eu quero terminar hoje dizendo uma coisa que eu disse para um rapaz quando estava saindo de casa. Eu disse, meu filho, o seu futuro é muito simples, eu não preciso ser um falso profeta, nem preciso ser um adivino para lhe dizer o seu futuro. Só podem acontecer duas coisas na sua vida quando você sair da sua casa. Ou vai dar tudo certo na sua vida, você vai prosperar, aparentemente você pode ir até para uma falsa igreja, tudo vai dar certo na sua vida, e você vai morrer daqui fora. Ou você pode quebrar a cara, sofrer muito, e depois voltar para os pés do Senhor, todo quebrado, moído. Você sabe. É isso que pode acontecer na vida da criança. Buscam incessantemente os seus próprios desejos. É por isso que a gente tem cuidado com aquilo que a gente insiste em pedir. Porque muitas vezes temos pedido algo. E não somente Deus não responde, como Deus se livra. E quando Ele responder, não vai ser nada agradável para a gente. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que o Senhor trouxe ao meu santuário. Santuário, Senhor, não por causa desses paus e pedras que tornam essa casa, mas santuário pela tua presença, pelo teu Espírito Santo vivo que habita em cada um de nós. Ó Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa visão, o nosso entendimento, de maneira que possamos cada vez mais enxergar de maneira clara a tua vontade, e dar força para a vontade. Ó Senhor, todo engano, seja este espaço, mas te pedi grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está.